Devocional de oração Bom Dia. Tenha sempre em sua mente, em seu coração. Você tem valor. Hoje, dia 2 de dezembro de 2024. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao nosso Devocional de Oração. Aqui é Ana Cristina Fonseca. Desejo cumprimentar todos os nossos queridos irmãos, irmãs e preciosos amigos. Você é uma joia rara aos olhos do nosso Senhor. Iremos ter o nosso devocional de oração com a leitura de 1 Reis. Cada dia estaremos lendo um capítulo ou parte do mesmo. Esses momentos serão de uma preciosidade grandiosa para nossa meditação e comunhão para com o nosso Deus. Caso você tenha algum pedido de oração, nos envie uma mensagem que estaremos orando por você e por sua família. Hoje estaremos lendo 1 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 46. Que Deus nos abençoe. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois é ser homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores, para que o Senhor confirmes a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Fez, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o Gileadita, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo, e eu fugi por causa de teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia que ia a Maanim. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei dizendo que o não mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem prudente, e bem saberás o que lhe has de fazer, para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel, 40 anos, 7 anos em Hebrom, e em Jerusalém, 33. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Hagite, de Betseba, mãe de Salomão. Disse ela: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. E acrescentou: Uma palavra tenho que dizer-te. Ela disse: Fala. Disse, pois, ele: Bem sabes que o reino era meu, e todo Israel esperava que eu reinasse, ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Agora um só pedido eu te faço: não me rejeites. Ela lhe disse: Fala. Ele disse: Peço-te que fales ao rei Salomão, pois não te recusará, que me dê por mulher Abisag, sunamita. Respondeu Betseba: Bem, eu falarei por ti ao rei. Foi, pois, Betseba ter com o rei Salomão, falar-lhe por Adonias. O rei se levantou e encontrar-se com ela, e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono, e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua mão direita. Então disse ela: Só um pequeno pedido te faço, não me rejeites. E o rei lhe disse: Pede minha mãe, porque tu não recusarei. Disse ela: Desse Abisag, a sunamita, Adonias teu irmão por mulher.
Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: Por que pedes a Abissai, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino? Porque é meu irmão maior? Para ele digo, e também para Abiatar, o sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Deus me faça o que lhe aprouver, se não lhe falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu-me e me fez assentar no trono de Davi meu pai, e me edificou casa, como tinha dito hoje, morrerá Adonias. Enviou o rei Salomão a Benaia, filha de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de sorte que morreu. E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: Vai para Anatote, para teus campos, porque és homem digno de morte. Porém não te matarei hoje, porquanto levastes a arca do Senhor Deus diante de Davi meu pai, e porque te afligiste com todas as aflições de meu pai. Expulsou, pois, Salomão a Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli, em Siló. Chegando esta notícia a Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo Adonias, ainda que se desviara seguindo Absalão. Fugiu ele para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Enviou, pois, Salomão a Benaia, filho de Joiada, dizendo: Vai, arremete contra ele. Foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: Assim diz o rei: Sai daí. Ele respondeu: Não morrerei aqui. Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: Assim falou Joabe, e assim me respondeu. Disse-lhe o rei: Faze como ele te disse. Arremete contra ele e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai a culpa do sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair a culpa do sangue de Joabe sobre a sua cabeça, porque arremeteu contra 2 homens mais justos e melhores do que ele e os matou à espada, sem que Davi meu pai o soubesse. Isto é, a Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Assim recairá o sangue destes sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência, para sempre. Mas a Davi e a sua descendência, e a sua casa, e ao seu trono, dará o Senhor paz para todo sempre. Subiu Benaia, filho de Joiada, arremeteu contra ele e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. Em lugar de Joabe, constituiu o rei por comandante do exército a Benaia, filho de Joiada, e em lugar de Abiatar, a Zadoque por sacerdote. Depois mandou o rei chamar a Simei. Ele disse: Edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias nem para uma parte nem para outra, porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, fica sabendo que serás morto. O seu sangue cairá então sobre a tua cabeça. Simei disse ao rei: Boa é essa palavra, como disse o rei meu senhor. Assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Ao cabo de 3 anos, porém 2 escravos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gade, e deram parte a Simei, dizendo: Eis que teus servos estão em Gade. Então Simei se dispôs, albardou o seu jumento e foi a Gate ter com Aquis, em busca dos seus escravos, e trouxe de Gate os seus escravos. Foi Salomão avisado de que Simei, de Jerusalém, fora a Gate e havia voltado. Então mandou o rei chamar a Simei. Ele disse: Não te fiz eu jurar pelo Senhor, e não te prometestes, dizendo: No dia em que saíres para uma ou para outra parte, fica sabendo que serás morto? E tu me dissestes: Boa é esta palavra que ouvi. Por que, pois, não guardastes o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei? Disse mais o rei a Simei: Bem sabes toda a maldade que o teu coração reconhece que fizestes a Davi meu pai, pelo que o Senhor te fez recair sobre a cabeça a tua maldade. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi mantido perante o Senhor para sempre. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada,
o qual saiu e arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Amanhã daremos continuidade na leitura de 1 Reis. Oremos. Paizinho de amor, de graça, bondade e misericórdia, louvamos, Pai Santo, o teu santo e poderoso nome para todos sempre. E queremos te render graça, louvor, tributo e adoração para todos sempre. Pedimos que perdoes nossos erros, nossos pecados, nossas falhas, estenda sobre nós as tuas doces consolações, a tua imensurável graça e misericórdia. Esteja conosco, Pai Santo, em todo o tempo, nos sustentando, nos conduzindo e nos ensinando a continuar no caminho da verdade e da vida. Sustenta a nossa fé, a nossa esperança, sustenta, Pai Santo, as nossas famílias, os nossos parentes, que toda a nossa parentela seja sustentada pelo Senhor. Estenda, Pai Santo, das tuas bênçãos, estenda, Pai Santo, das tuas misericórdias à nossa futura geração. Que a nossa geração possa ser gerações prósperas, gerações ungidas e protegidas pelo Senhor. Levante, Pai Santo, homens e mulheres a continuarem propagando o teu reino. Que a nossa geração possa ser geração de verdadeiros adoradores, verdadeiros homens e mulheres que venham te louvar e te servir para todos sempre. Guarda, guia os passos das nossas gerações, que os nossos filhos, que a nossa descendência continue te louvando, te honrando e te servindo em espírito e em verdade. Não deixe, Pai Santo, a nossa geração se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que elas venham cumprir os princípios da Tua Palavra. Pai Santo, pedimos por todos que têm participado desse devocional, que suas gerações também possam ser alcançadas pela Sua graça infinita, que sejam gerações prósperas, abençoadas e abençoadoras. Sustenta a nossa fé, a nossa esperança. Não nos deixe, Pai Santo, desviar da Tua presença. Acrescenta-nos fé e que a nossa fé continue sendo inabalável no Senhor. Guia os nossos passos, guarda nossa mente e o nosso coração para que nós não venhamos a pecar contra Ti. Guarda, Senhor, toda a nossa parentela, guarda os nossos pastores, guarda a nossa nação, tenha misericórdia da nação brasileira. Derrama, Pai Santo, de paz, honestidade, tira, Senhor, tudo aquilo que tem atrapalhado o crescimento da nação brasileira. Levante, Pai Santo, homens e mulheres, honestos, dignos de estarem dirigindo o Senhor e comandando toda a nossa nação. Perdoa, Pai Santo, todos aqueles que têm feito mal e que eles possam, Senhor Jesus, um dia te aceitarem como único e suficiente Salvador. Aceita, Pai Santo, a nossa oração no teu trono de graça. Tudo isso, Santíssimo, nós te pedimos e agradecemos. No nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Tenham todos um excelente dia. Que o amor e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós. Amados, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixe os seus comentários, aperte os sininhos para as notificações e deixe o seu like, assim você estará fortalecendo o nosso canal. Que Deus os abençoe.